O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-os para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido em seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, rezando pelos falecidos, como fazemos toda terça-feira, pelas almas do purgatório, hoje esse evangelho de Marcos tem um propósito. Dentro do próprio evangelho de Marcos, quer mostrar o quanto a palavra do Senhor é eficaz
e que Jesus é realmente o Messias. Sua presença de força, sua palavra simples e direta, transforma, liberta, cura. O Evangelho nos fala de um fato que muito se escreveu. Há muitas interpretações, há muitos comentários sobre esse texto. Eu vou me valer de algo que sempre faz parte, adotei, inclusive no livro Milagres. Eu reservo um capítulo para falar sobre se livrai-nos do mal. Marcos coloca Jesus numa região nada, mas eu digo nada bem vista pelos judeus. A região dos Gadarenos, pagã, Decápole, 10 cidades que são governadas pelo Império Romano, de origem grega, e que não segue em nada o judaísmo. Quando Jesus desce na região dos Gadarenos, nós temos que pensar que os judeus se sentiram traídos. Mais do que ir para Samaria, a região dos Gadarenos era abominável. Mesmo porque, um exemplo está explícito, eles criavam que tipo de animal? Porcos. E para um judeu, porco era um animal impuro até hoje. E eles criavam porcos. Diz uma manada de porcos. Quando Jesus chega, segundo Marcos, ele se encontra com um homem. Na verdade, o homem encontra Jesus. É terrível ver a situação deste homem. Marcos nos conta os detalhes. Diz o texto que nessa região morava um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério. Claro que você não pode pensar o cemitério como nos dias de hoje. Para nós hoje é Campo Santo. Mas até Jesus, os cemitérios eram em grutas. Portanto, esse homem vivia nas grutas, onde eram enterrados os mortos. Não havia pior lugar, lugar mais impuro, lugar mais cheio de negatividade, e esse homem morava lá. Marcos ainda conta que esse homem, ele era amarrado por correntes, algemado, e ele tinha uma força sobrenatural, que até as correntes ele rompia. Veja, um homem sem família, um homem abominável por morar no cemitério, um homem que se rasgava, que se batia no peito, literalmente um homem dominado pelo inimigo, um homem que estava possuído pelo mal. Jesus faz um exorcismo, sim, mas pensemos, quais são as correntes que prendem o ser humano hoje? Pensemos quantas algemas. E não vamos pensar em casos de possessão. Vamos pensar o que hoje é uma corrente para mim, na minha vida, na tua vida, que tira a nossa imagem de Deus. Nós vivemos, meus irmãos, às vezes a vida inteira com uma corrente nas pernas pesada, andando com muita dificuldade, caminhando com muita limitação. Vivemos com as nossas mãos presas. São Tomás de Aquino vai dizer que essa prisão acontece principalmente pela ira e pela soberba. Sabemos que o inimigo, ele age na nossa carne.
Até gosto de um exemplo, quando um general ia destruir uma cidade, ele tinha que ver os lugares mais frágeis da muralha, os lugares onde havia frestas, lugares onde havia cedido, lugares frágeis para atacar. O inimigo nos pega naquilo que nós somos mais fracos. Pode ser a avareza, e nós vivemos acorrentados na avareza. O mundo hoje está acorrentado. Você pode perceber, é um jogo que muita gente não está preocupado se as pessoas vão receber, as pessoas que estão no direito de receber a vacina, se a vacina vai chegar para todos. A questão econômica é muito forte, e não deixa de ser um inimigo agindo no mundo, acorrentando o mundo da libertação. É claro que nós temos que falar de outras coisas. É claro que nós temos que falar da vaidade, do narcisismo, da vanglória. Tudo isso nós tínhamos que identificar onde que eu me sinto amarrado, onde que eu me sinto preso, onde a sociedade está presa. É impressionante que Marcos conta que aquele homem endemoniado corre até Jesus. Naquela região ninguém acreditava em Jesus, só o diabo. Você escutou o que eu falei? O diabo sabe quem é Jesus e tem medo de Jesus. Por isso ele disse assim: caiu, o endemoniado correu, caiu de joelhos e disse: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Quantas vezes o inimigo não quer nos deixar? Se você lembrar um caso, foi semana passada de exorcismo, quando Jesus expulsou, fez uma grande violência para sair. O inimigo não quer perder partido. Quando às vezes a gente vai por esse caminho de Deus, nós relutamos, e a gente, bobeira, né? Porque quando a gente começa o caminho de libertação, nossa, padre, depois que eu segui a Jesus Cristo, depois que eu tomei uma decisão, parece que fica me provando, as coisas pioram ao invés de melhorar. Você entendeu por quê? É impressionante que o inimigo pede: manda-nos para os porcos. Manda-nos para os porcos. 2.000 porcos. Jesus consente e o homem é libertado. Imediatamente depois da libertação, o homem ganha, olha a palavra de Marcos, o homem está vestido. E encontraram o homem em sua consciência. Você percebe o que faz um vício? O que faz um apego? O que faz na minha, na tua vida, na sociedade, uma escravidão? Escravos das nossas próprias fragilidades, prisioneiros dos nossos próprios erros. Nós deveríamos levar muito a sério esse texto, porque esse exorcismo que foi feito, o Senhor quer fazer na minha vida e na tua. O Senhor quer realmente libertar. Ele não quer pessoas desfiguradas, pessoas que vivam no cemitério. É o Deus da vida. Então, se alguém estiver acompanhando e se identificar ou perceber, por que não usar a palavra: Jesus, Tu és o Filho de Deus, Filho do Altíssimo, ajuda-me. É impressionante, meus irmãos. O homem ficou em sua plena consciência.
Se nós perdemos a consciência do que somos, nós perdemos a filiação divina. A gente vive uma vida tão medíocre. Se a gente perde a consciência do que somos, do que Deus quer em nossa vida, a gente se submete a cada situação. E às vezes a gente nem percebe que a gente vai se submetendo. Por exemplo, eu vou contar o fato de hoje. Esse é o Evangelho. Eu atendo um telefone, que pena que caiu a ligação. Não caiu, ela ficou muda, não sei porquê. Uma filha de Deus que me acompanha longe. Que situação, a mãe. Ela dizia assim: padre, eu não sei o que fazer. Meu filho está tão envolvido em drogas, em bebida, que ele me agride, ele me batia, ele quebrava a casa. E eu tive que entrar com uma lei, um pedido protetivo. Tive que subir um muro para ele não pular. Mas ele fica fora do muro gritando: mãe, mãe, mãe. Ela disse: eu não aguento mais chorar. Eu só choro por ver meu filho nessa situação. Eu pego comida e levo para ele lá, ele não pode entrar, ele quebra tudo. E eu dizia para ela: filha, e ela dizia, medo, né, gritava, filha, não deve tirar essa medida protetiva, porque se você está viva, ele vai entrar, vai acabar com... Você percebe o que o inimigo faz? A providência divina fez uma pessoa ligar. E o que nós lemos no Evangelho hoje, ela relatou em outras palavras. Você parou para pensar uma mãe dentro de casa, com medidas protetivas contra o filho, para poder sobreviver, e escutar o filho lá fora gritando, pedindo comida? Que desespero a situação dela, mas o desespero dele. Ele é esse homem hoje da região dos Gadarenos. Alguém vai dizer que está me acompanhando: graças a Deus eu não sou assim, mas isso é uma situação limite. Tem muita gente que é escravo da bebida, escravo das drogas, perde a consciência, ofende, magoa, escravo do ciúme, escravo dos jogos, bota tudo a perder, escravo da mentira, escravo da pornografia, escravo do adultério. A gente perde a imagem de Deus. Nós nos tornamos esse homem, do jeito que foi descrito por Marcos, um verdadeiro monstro. O homem estava em seu perfeito juízo depois da libertação. Mas é impressionante, dois contrastes. E vou terminando. Quem quiser depois aprofunde. O primeiro contraste é perceber que eles pediram para ir aos porcos. Jesus permitiu. Mas você percebe que o inimigo, você vai pensar, por que ele pediu para ir aos porcos? Porque ele queria que o povo se rebelasse contra Jesus. Jesus tinha liberto um, e aquela libertação serviria para todo o povoado perceber quem era Jesus. O que aquele homem percebeu, todos perceberiam. Mas o inimigo é astuto. Não brinque com o inimigo, ele é ardiloso, ele é fedorento. E quando ele pediu: eu quero ir para os porcos, ele sabia que quando 2.000 porcos iam para o mar, a população ia se revoltar, porque perderam dinheiro,
eles criavam porcos para vender. O Império Romano, que dominava ali a Decápolis, 10 cidades, eles comiam porcos naturalmente. Era manada de porcos. Tanto que foi isso que aconteceu. O inimigo foi tinhoso. Ele falou: tá bom, esse aqui você ganhou, mas aqueles eu vou jogar contra você. Porque quando eles chegaram e contaram, olha, 2.000 porcos morreram. O povo não teve olhar para o homem que tinha sido curado. Não teve olhar para o homem que tinha sido libertado. Eles pensaram no prejuízo que tiveram. Eu te pergunto, quem é que ficou escravo lá naquela região? Quem ficou? Foi o povo que não se abriu à graça de Deus. Por dinheiro, business. Às vezes nós não queremos a ação de Deus porque vai mexer no nossa situação, vai mexer no nosso bolso. Seguir a Jesus Cristo às vezes requer renúncia. Eles, quando chegaram, a preocupação foi mais 2.000 porcos mortos. Acabou nosso dinheiro. A nossa venda agora acabou. Não tiveram olhos para o ser humano. Entre os porcos e o homem, Jesus escolheu o homem. Entre Jesus e os porcos, a população preferiu os porcos. Vai embora, Jesus. Nós não queremos você aqui. Vai. Você está nos atrapalhando. Atrapalhando. Libertando. Um segundo ponto muito forte é que quando Jesus pede o nome, Ele diz: sou uma legião. O inimigo não age sozinho. As virtudes, quando agem, elas vêm como ramificando. O inimigo, quando age, também vem com os seus secretários. Sou uma legião. Mas Marcos tem um propósito mais do que isso. Diante de uma legião de inimigos, uma palavra simples de Jesus resolve. Não tem inimigo páreo para Jesus. Não tem legião que seja capaz de destruir nosso Senhor Jesus Cristo. Eles podem se reunir enquantos quiserem. Basta a presença de Jesus para expulsá-los. Mas nós ficaríamos com os porcos? A resposta imediata: não. Não, porque você sabe o desfecho. Mas quantas áreas paganizadas da minha vida que a gente precisa cristificar? Quais são os apegos que o Senhor está mandando ir para o precipício? Quais são os porcos que o Senhor está mandando deixe que morram, para que você seja livre?